vamos falar um pouco, né, sobre a nossa revisão para o simulado de sexta-feira, né? Nosso simulado de sexta-feira, ele vai se pautar em alguns assuntos, alguns tópicos que eu marquei para vocês, né, que seriam aquelas aulas de 1 a 6, que seriam introdução, conceitos de termologia, temperatura e calor, escalas termométricas, calorimetria, calor sensível, calor latente, potência térmica e trocas de calor, não é isso? Então, partindo do básico, né, tu tem o conceito de temperatura e o conceito de calor, né? Então, de um lado tu tem o conceito de temperatura, do outro lado tu tem o conceito de calor, tá bom? Temperatura, né? Energia térmica em trânsito. Não, isso é o conceito de calor, né? Calor é a energia térmica em trânsito que flui do corpo de maior temperatura. Então, se tu tiver um corpo A e um corpo B, né, e a temperatura do corpo A for maior que a temperatura do corpo B, então o calor ele vai fluir espontaneamente do corpo A até o corpo B. Isso de maneira indefinida? Não, né? Até que eles ocorram o quê? O equilíbrio térmico. Quando a temperatura dos dois corpos estão em equilíbrio térmico, o calor ele para de se propagar, não é isso? Então, no equilíbrio térmico, a temperatura tanto do corpo A e do corpo B são iguais, né? Equilíbrio térmico, e não tem a propagação do calor. Então, a temperatura é o quê? A temperatura é o grau médio de agitação do teu sistema, não é isso? Então, ela vem lá da ideia de dentro, da parte microscópica, né? Vou colocar aqui micro. Tu tem a agitação. Depois, né, tu tem essa média das velocidades. Consequentemente, tu tem uma média da energia cinética das partículas, que tu interpreta isso aqui como a energia interna. Essa energia interna tu vai observar em escala macroscópica, não é isso? Então aqui eu vou colocar macro, tá? Em escala macroscópica, como a temperatura. A temperatura. Então você vê o seguinte, você vê que à medida que você aumenta essa agitação, aumenta essa média das velocidades, consequentemente essa energia associada a essa velocidade, que é a energia cinética média, consequentemente a energia interna também aumenta, tu tendo o que? Um aumento da temperatura. Tu observa da mesma forma que se tu diminuísse, né, a agitação, diminuiria essa média das velocidades, diminuiria a energia cinética média, diminuiria, né, a energia interna e, consequentemente, a temperatura. Tu observa, não é isso? Que ela é constante. Você observa que essas duas grandezas, elas são o quê? Diretamente proporcionais, não é isso? Tu só diferenciando uma da outra de uma constante, eu vou chamar uma constante C aqui. Então, quando uma aumenta, a outra aumenta e vice-versa, né? Isso aqui é a tua energia interna do teu sistema aí. Ainda falando de agitação, né, de temperatura, se temperatura é o grau de agitação das partículas dentro do teu sistema, se por exemplo tu tivesse um sistema onde não tivesse nada, tivesse um vácuo aqui, né, mas não é qualquer vácuo, é um vácuo ideal. O que seria esse vácuo ideal? Um vácuo que não tivesse nada aqui dentro, não é isso? Já que tu fala que temperatura é esse grau de agitação, né, das partículas, como a gente trouxe daqui do micro até o macro, não é isso? No vácuo ideal que não tem nada aqui, não tem sentido eu falar de temperatura, não é isso? Eu vou falar de temperatura como? Se aqui eu não vou conseguir quantificar a agitação, então teria sentido eu falar de temperatura aqui, não é isso? Não teria sentido eu falar de temperatura nessa ideia aqui desse vácuo ideal, tá bom? Então, dando continuidade, tu pode quantificar, né, essas unidades de temperatura e de calor, né? Então, primeiramente, em relação a essa quantificação de temperatura, tu tem o que a gente chama de escalas termométricas, né? Isso do nosso termômetro, tá? O nosso termômetro. O nosso termômetro ele vai ser em 3 escalas, na escala Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Então, tu tem, né, tu te lembra que tu aprendeu como correlacionar essas unidades aí. Então, a temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9
que é igual à temperatura da escala Kelvin menos 273 sobre 5, né? Tu pode fazer essa correlação, né? Por exemplo, eu quero só Fahrenheit para Kelvin, então esqueça a Celsius e assim tu vai fazendo com outros, como a gente aprendeu. Também tu tem, né? Tu pode relacionar essas variações da temperatura. Essas aqui são as temperaturas e as variações da temperatura, tanto em Celsius quanto em Fahrenheit, quanto em Kelvin, não é isso? Como é que elas vão ser iguais? Elas só vão ser iguais se tu tem um fator aqui dividido. Aqui por 5, aqui por quanto? Por 9 e aqui por quanto? Por 5. De novo, se tu quiser relacionar, né, tu esquece uma e fica com as outras. Então observa, se tu esquecer a escala Fahrenheit, não é isso? 5 e 5, né, são iguais, tu vê que a variação na escala Celsius é igual à variação na escala Kelvin, né? Ela tem o mesmo tipo de variação. Isso aqui na nossa termometria, né? Ainda em relação a isso, se você, por exemplo, tiver numa escala aqui, duas temperaturas, por exemplo, né? E aí eu te aconselho muito, muito, muito a olhar a questão de número 14 do teu material, lá na página, tá? Lá na página 5, tá? Na página 5 aí. Então tu tem lá, né? Tu tem a escala Celsius, por exemplo, uma escala qualquer, uma escala A. E aí tu tem essa relação aqui, tu tem esse gráfico, tu tem esse gráfico aqui, em que esse ponto aqui, ele vale 40, né? Esse ponto aqui é 40. Tu tem um outro ponto bem aqui, e esse ponto aqui ele vale 100, e esse ponto aqui 0, e esse bem aqui, tu tem no caso 90. Como tu relacionar essas escalas aí? Bom, tu observa o seguinte, tu observa, poderia fazer melhor aqui, né, para ficar mais fácil de enxergar, né, vou colocar aqui, temperatura em Celsius, temperatura A, né? Por exemplo, quando na temperatura A era 0, na temperatura Celsius era quanto? 40. Quando na temperatura A era 100, na temperatura Celsius era quanto? 90. E aí tu fazer a mesma coisa que a gente aprendeu a fazer, né, lá nas escalas termométricas. Vai pegar esse menos esse. Então, por exemplo, vai ser temperatura em Celsius menos 40, né, igual, né, temperatura A menos 0. E tu vai dividir pelo todo. Né, 90 menos 40, 50. 100, né, menos nada, 100. Tá? Então tu pode fazer essa brincadeira aqui. E aí tu vai chegar, né, como a gente resolveu essa questão e chegou na relação aqui, temperatura A igual a 2 vezes a temperatura em Celsius menos 80. Não é isso? Que a gente resolveu essa questão e chegou na letra C lá. Né? Então eu te sugiro dar uma olhada, uma revisitada nisso aqui ainda. Tá? Também falamos de quantidade de calor, né? Calor sensível e calor latente, né? Então tu tem o calor, né? E nesse caso tu tem o calor aqui sensível, que está relacionada com o quê? Com a sensibilidade, variação de temperatura, né? E tu tem o calor latente, que está associada com a mudança de estado, né, da partícula. Aqui tu tem variação de temperatura, mas tu não tem variação de estado. Aqui tem variação de estado, mas não tem variação de temperatura. A temperatura é constante. Isso com uma substância pura ou cristalina, aí no caso, né? Não numa mistura, tá bom? Quantidade de calor sensível. A quantidade de calor sensível ela é dada pela massa, o calor específico e a variação da temperatura. É isso? É o que macete. Para a quantidade de calor latente, né? A quantidade de calor latente ela é dada pela massa vezes o calor latente, né? Esse aqui é o calor sensível e do latente aí, tá bom? Quando você vê, por exemplo, você tiver um gráfico, você tiver algum gráfico assim, e nesse gráfico, né, tu tiver, por exemplo, uma coisa desta maneira, tá bom? Desta maneira aqui, deixa eu colocar de uma outra cor, tá? De vermelho, por exemplo. Tá, deixa eu colocar a corzinha aqui.
E aí, por exemplo, aqui de vermelho, tu está tendo isso aqui, uma variação de temperatura. Se tu está em uma variação de temperatura, o calor ele vai ser sensível aqui. Então, desse ponto para cá, né, isso tu tem uma variação da temperatura. Né? Tu tem uma variação da temperatura aqui, para colocar aqui quantidade de calor, né? Não sei qual. Tem uma variação. Então, tu tem aqui o calor sensível. Né? Eu vou chamar esse aqui de S, tá bom? E esse aqui de L de latente. Então, daqui para cá, nesse ponto, tem quantidade de calor sensível. Daqui para cá, tá? Daqui para cá, a temperatura ela é constante. Né? Isso tu não tem, só tem uma mudança de estado, geralmente do estado sólido, do líquido ou líquido para gasoso aí. É temperatura constante. Aqui a quantidade de calor é a quantidade de calor latente. Depois, novamente, a temperatura começa a aumentar. É isso quando tu tiver só a única fase, tipo, transformou tudo de sólido para líquido, né? E aí tu tem agora só uma fase líquida, então está aumentando a sensibilidade, a variação de temperatura de novo aqui, até chegar um ponto em que ele torne totalmente, olha, está líquido, né? E aí ele vai virar no ponto de vapor, né? Então aqui, novamente, tu vai ter uma quantidade de calor, né, latente. Né? Então, tu vai ter aqui do estado líquido para o estado gasoso aqui. Depois disso aqui, né, em que ele fica totalmente gasoso, ele volta a aumentar a temperatura normal. Então, tu vai ter essas, e de novo, calor sensível. Então, tu vai ter esse intercalomento, essa variação, né? Vai ter calor sensível, calor latente, calor sensível, calor latente, calor sensível, não é isso? Variação de temperatura, mudança de estado, variação de temperatura, mudança de estado, variação de temperatura. Isso é uma substância pura ou cristalina aí, né? Isso é como a gente aprendeu nas nossas aulas. Outro ponto que eu queria falar é em relação às trocas de calor. Na troca de calor, né, bora dizer que tu tem um sistema que é um calorímetro, que ele vai isolar e vai fazer com que esse corpo unicamente troque calor. Tu tem um calor A, um corpo A e um corpo B. Né? Esse corpo A ele tem uma menor temperatura, ele vai ceder, tá? Ele vai ceder calor para o corpo B e o corpo B vai receber o calor. Então ele recebe uma quantidade de calor. Então a quantidade de calor que vai sair do corpo A, né, essa quantidade de calor que vai sair desse corpo, né, ela vai ser negativa, porque ela está saindo. Essa quantidade que está chegando ao corpo B, ela vai receber, né, ela vai ser positiva, porque está recebendo. Né? Então, a quantidade de calor recebida ela é igual a menos a quantidade de calor cedida. Se tu tem uma equação, né, tá aqui, ó, se tu está numa equação e se tu jogar isso para o outro lado, né, tu observa o seguinte, que a quantidade de calor recebida, né, mais a quantidade de calor cedida é igual a quanto? A zero. É isso? Isso se o calorímetro ele for perfeito, ou seja, a capacidade térmica dele for desprezível. Se não, tu vai ter que também somar aqui. Tá? Então, é essa a ideia aqui, mais geral, para uma revisão. Tá? Na aula de amanhã, qualquer dúvida, você ainda me pergunta para a gente fazer um reforço a mais, não é isso? Para a gente ver o que precisa ser batido e alguma dúvida a mais, tá? Mas, no mais, é isso aí no caso, tá bom? Qualquer dúvida eu estou disponível aqui no horário de aula e a gente pode, eu posso logo lhe responder ou qualquer coisa você me perguntar amanhã na nossa aula, tá bom? Vamos lá.